14 horas e 3 minutos dessa segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, mas também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e a saúde de uma maneira geral. Qualidade de vida e bem-estar não dá para ter sem ter saúde, sem ter qualidade de vida. E entendemos aqui, você que está sintonizando pela primeira vez, que para ter qualidade de vida você precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Se possível, saber de onde veio também. E para isso a gente precisa ter consciência do que nós somos. Quais são nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, nossas características principais em que a gente possa lidar com isso, transformando as características negativas em características positivas. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho alquímico interior. Na minha formação em acupuntura, já faz quase 20 anos, um dos capítulos que mais me chamou a atenção era chamado o capítulo de entidades viscerais, ou domicílio das emoções, onde que cada emoção se fixa, na verdade, mora num determinado órgão e víscera, sempre um par, um órgão e víscera, de acordo com a natureza das emoções. Então, cada órgão ou víscera, que nem fígado e vesícula, por exemplo, responsável pelos sentimentos da raiva ou pela falta dela, de uma certa maneira. Enfim, cada órgão e víscera, cada par, tem um domicílio de uma emoção. Por isso, quando a gente faz um diagnóstico pelo pulso no nosso consultório, a gente consegue fazer também um perfil psicológico de como a pessoa está naquele momento, ou no passado recente, né? Quais são, se teve trauma, se não teve, se enfrentou situações difíceis. E hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre isso. Como é que a gente ressignifica emoções que não são boas, emoções ruins, emoções negativas, né? Eu tenho até um primo muito querido, que é o Marcelo Jorge, que é um psicólogo bastante competente e fala que não existe emoções negativas. Eu particularmente discordo, eu acho que tem emoções negativas, sim, que não são boas e que elas são negativas. E se ela se repete, ela acaba criando como se fosse uma cicatriz no sistema nervoso e causa determinados tipos de comportamento. A gente fica mais ou menos com um gato escaldado da água fria. A gente acaba tendo comportamentos gerados por cicatrizes que acabam nos incomodando e a gente cria padrões de comportamento, inclusive medo, decepções e etc. Mas para falar sobre isso eu vou ter um prazer de receber um colega, duplamente colega, tanto acupunturista quanto terapeuta neural, o Rafael Ferreira Pinto. Mas daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. O programa de hoje é a ressignificação das emoções ruins, das emoções negativas. Para acompanhar, participar do programa diretamente, entre na página do Facebook /Salutes TV. Facebook /Salutes TV, nós estamos ao vivo. Você pode participar enviando a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, que a gente recebe aqui online, ao vivo, e eu passo diretamente para o entrevistado, e eu também dou meus pitacos, que eu sou atrevido e também respondo. Então é isso, o programa Salutes é um programa que sempre está em ressonância com a vida. Pois bem, eu falei agora na abertura do programa que nós vamos entrevistar o Rafael Ferreira Pinto, que é o... Na época que eu fiz terapia neural, ele era um dos coordenadores do grupo do curso de terapia neural. A gente estreitou bastante amizade ali durante o curso de formação em terapia neural e acabamos nos tornando amigos, almoçamos algumas oportunidades. E quem faz um curso de terapia neural, do jeito que nós fizemos com o professor Andres Peralta, a gente tem uma vivência muito forte, muito importante, muito verticalizada. E ali estavam vários médicos do Brasil inteiro, grandes pessoas, grandes profissionais de várias áreas. E foi muito interessante, uma experiência em que eu pude ter a oportunidade de conhecer o Rafael. Rafael Pinto, então, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salutes. É um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Baldan. Eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É verdade que ele falou tanto da ressignificação, mas eu vou contar um segredo aqui.
O nosso amigo aqui estava um pouco tanto quanto ansioso, né, Rafael? Ainda tô. Ainda está ansioso? Ainda tô um pouco. Falar ao vivo na televisão, falar ao vivo sempre dá uma certa ansiedade. Eu particularmente gosto, porque quando a gente grava um programa parece que a gente fica meio, sabe, pode errar, e pode fazer de novo, ninguém está assistindo. Então dá um certo relaxo. Quando é ao vivo não, dá aquela pegada e aí a gente tem que fazer direito. Ou saiu errado, paciência. E aí a gente tem que tocar do jeito que sai. Rafael, antes da gente começar a entrar nesse procedimento do seu trabalho, dessa ressignificação, eu gostaria primeiro que você falasse um pouco da sua história, da sua formação, como é que você se formou em acupuntura. Conta um pouco da sua trajetória. Tá. A minha formação é em fisioterapia. Então, você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta de formação. E depois eu fui estudar acupuntura. E aí quando eu comecei a estudar acupuntura, eu me apaixonei. Sou um apaixonado pela acupuntura e comecei a estudar medicina chinesa, comecei a fundo. E aí dentro desse decorrer dos estudos da medicina chinesa, eu tive a oportunidade de fazer o curso de terapia neural e continuar me desenvolvendo dessa área, né? Dessa medicina tão fantástica que é a medicina chinesa. Então, e aí eu comecei a estudar, a aprofundar os estudos com neurociência, biologia celular, epigenética, física quântica e mais ainda dentro da medicina chinesa. A formação em acupuntura, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica médica, tendo até convênio médico naquela época, junto com fisioterapeutas. E foi um choque muito grande, porque o fisioterapeuta ele tem aquela formação cartesiana, até um pouco parecida com a formação médica, né? Que as coisas têm que seguir aquele atlas, né, geográfico das partes do corpo. Tem aquela... a fisioterapia é um ensino médico piorado, no meu modo de entender. Você concorda com isso? Não. Então me explica por que não. A fisioterapia, ela, na verdade, ela vai estudar, como ela estuda o movimento e é muito baseada em biomecânica e fisiologia, ela acaba te proporcionando uma visão um pouco mais ampla da pessoa como um todo, né? Você não foca tanto em uma articulação, algo específico, apesar de você ter que se direcionar em vários momentos para tratar. A pessoa vem, aí você vai tratar um ombro, tratar um cotovelo, mas a gente sabe que você tem que olhar o sistema como um todo. E a fisioterapia acaba pelas questões de fáscia muscular, cadeias musculares, você acaba estudando o órgão como um todo. Mas eu quero dizer em relação exatamente a... Pode deixar na geral um pouco... Estou falando, Rafael, que o sistema de ensino ainda é mecânico. Ele não tem a visão que a acupuntura tem. Não, eu concordo. É isso mesmo. É bem mecânico, é bem mecânico. É mecânico e não tem aquela visão taoísta do ser como um todo. É isso que eu estou querendo dizer. Isso sim. É isso que eu quis dizer. E você teve algum choque dessa formação? Eu tive, porque durante a formação, eu nunca fui uma pessoa que me contentei com o clássico, né? Então eu aprendi a fazer, mas eu queria descobrir mais, eu queria ir atrás, descobria mais. E aí eu nunca segui muito os livros ou somente o que os professores falavam. Eu sempre fui ousado e eu gosto muito de ousar e testar. Claro que com responsabilidade, mas então por isso eu estudo muito e começo a testar e começo a fazer combinações. Então logo que eu saí da faculdade, a gente aprende dentro na reabilitação de ombro, e aí você aprende uma sequência de como reabilitar, dependendo do tipo de patologia. E aí eu comecei a perceber que aquilo não fazia muito sentido, né? Porque não funcionava para todo mundo. E aí foi que começou a surgir uma busca de algo que eu precisava. Eu falava, eu precisava de algo mais, precisava entender, né? Então eu via que dentro da regra tinham pacientes que não melhoravam. Eu falava, e por que não melhora? E aí quando eu mexia, às vezes numa parte lombar ou num ajuste, não de vértebra, mas às vezes um ajuste articular do tornozelo, e eu melhorava a dor no ombro. E isso começou a me intrigar.
E aí foi quando eu fui para medicina chinesa, que aí eu fui pesquisando e fui vendo que realmente eu precisava de uma visão mais ampla, que é o que você falou. Uhum. Aí daí, como é que você surgiu, como é que foi a terapia neural na sua vida? Como é que você... Então, a terapia neural surgiu quando eu comecei a entrar no grupo de pesquisa da USP, no COD, que é um centro de odontologia, e lá eu recebi o convite. Eu entrei como acupunturista, né, para fazer pesquisa em acupuntura. E aí, na verdade, eu entrei porque assim, eu sou professor também de medicina chinesa, de acupuntura, e eu entrei para orientar uma aluna, porque a dupla dela não pôde continuar, então eu entrei para ajudá-la. E aí comecei a desenvolver a pesquisa junto nesse grupo, que é um grupo muito acolhedor. E aí eu conheci a doutora Emiko lá na USP, e ela me convidou para fazer o curso de terapia neural. E aí, quando eu fiz o curso de terapia neural, abriu muito a minha cabeça para eu começar a entrar no campo da física quântica. Então, assim, eu estava num patamar que eu tava num dilema que eu estava buscando mais, eu precisava de mais recursos, porque o que eu já tinha estudado de medicina chinesa e o que eu estava desenvolvendo, estava começando a me intrigar. Tinha um ponto dentro dos pacientes que estavam começando a me intrigar. E com a oportunidade do curso que eu fiz de terapia neural, e aí eu fui estudar, eu comecei a estudar mais física quântica, foi quando eu consegui, de fato, enxergar isso que eu procurava, essa oportunidade que eu procurava, de ir além daquilo que eu precisava para ajudar os pacientes. Quando a gente tem feito alguns programas aqui sobre física quântica, e uma das dificuldades maiores é explicar os meandros, os princípios da física quântica. Há até os quânticos, dos quais eu sou um deles, que fala assim que se você conseguir explicar a física quântica, deixou de ser quântico. Você consegue, resumidamente, falar o que é física quântica? Física quântica é difícil, mas eu diria que eu gosto muito, eu gosto muito de falar o seguinte, que para mim a física quântica explica a medicina chinesa. Então, tudo que eu vejo na física quântica, e eu vejo na questão assim, de criar realidade, né? Então, a física quântica fala muito na gente criar realidade, e aí, e como fazer isso, né? Através dos sentimentos, através do que você, de acreditar, e essa crença, e isso está muito estruturado na ressignificação, de construir uma crença. Você cria a realidade, e criar a realidade trabalhar com o que a gente sente, né? Então é um pouco eu não consigo te explicar com palavras o que é física quântica. Ainda mas bem, né? Ainda bem. Eu consigo dizer para você que eu vejo hoje que a física quântica consegue explicar muita coisa do que a medicina chinesa. Inclusive as questões sobre energias celestes, energias terrestres, né? Sobre as questões inclusive dos domínios emocionais, dos domínios mentais, que é uma das coisas que a gente vai tratar isso hoje. Aí você começou a estudar física quântica e a epigenética também. Isso. Então eu na verdade, posso contar um pouquinho de como eu comecei a... Sim. Então, na verdade, foi assim, eu percebia que os pacientes, eles melhoravam, né? Então, os pacientes vêm, eu atendia com acupuntura, e o paciente saía do consultório muitas vezes, a maioria das vezes, sem dor ou com alguma dor, né? Mas bem menos do que ele tinha chegado. E eu sei que ao longo das sessões, a gente vai fazendo as sessões, e a tendência é o paciente melhorar. Mas eu percebia que eu não entendia, e o que me entregava é por que ele volta com dor. Por que ele voltava ou com um pouco, ou assim, às vezes não voltava com a mesma dor, mas era um pouco mais do que ele tinha saído do consultório, ou também meses depois ou anos depois o paciente voltava com ou alguma outra questão, ou voltava às vezes com uma questão parecida com o que ele tinha apresentado tempos atrás. É uma questão de uma disfunção até estrutural, né, Rafael? Crônico, né? Sim, isso muitos, né, eu sabia disso, e muitos falavam, não, mas é porque tem uma lesão física, tem uma lesão estrutural. Eu falo, eu entendo, mas o que faz a pessoa melhorar e ela
depois essa dor voltar ou voltar da mesma forma. E a outra coisa que me intrigava muito era como que a pessoa fazia exames de imagem, fazia um monte de coisa e não tinha absolutamente no exame radiológico não apresentava algo significativo para o que ela reclamava e por que aquela dor persistia e continuava. E aí eu comecei a perceber uma coisa que foi interessante, que era, eu comecei a perceber uma mudança de comportamento. Então, os pacientes, quando eles estavam em tratamento, eles começavam a mudar a percepção, como eles enxergavam o mundo. Então, aquelas pequenas coisas que irritavam, sabe, que a pessoa se irritava ou se pegava com coisas pequenas, assim, ou que era pouca coisa assim que deixava a pessoa nervosa, aquilo já passava desapercebido por ela. Ela levava a vida de uma forma mais leve, ela olhava para as coisas diferentes, ela se importava com coisas que realmente eram importantes. Uhum. E depois de um tempo, quando a pessoa voltava, eu percebia que aquela visão tinha mudado, ele tinha voltado a se pegar com coisas que eram pequenas novamente. Uhum. E coincidia com essa dor ter aumentado ou aparecer algum outro tipo de dor. Eu quero aqui agradecer a audiência aqui da Rita Auxiliadora, que nos deu boa tarde aqui no nosso programa. A Nilta Pinheiro também, boa tarde, Baldano, a audiência desse programa que só traz assuntos bastante interessantes. Obrigado, Nilta Pinheiro. Obviamente, a gente consegue, por intermédio da acupuntura, uma transformação dos pacientes, só com a acupuntura. Na verdade, desde que você trate as questões não só superficiais, como uma dor, como um problema, mesmo que ainda fisiológico, físico, se a gente mexer nas raízes, a gente consegue uma transformação. Você concorda com isso, né? Concordo. Eu tenho um depoimento de uma paciente que eu vou pedir para o nosso querido Fernando Garrido. Acertei seu nome, né, Garrido? É Garrido. Apesar que ele tem cara de borrego. Ele não gosta, mas vou chamar de Garrido. Fernando Garrido, tem um depoimento da dona Renilce, que é uma empresária de Salvador da Bahia, que ela fala um pouco sobre isso. Queria que você dê uma olhada para depois a gente dar continuidade na ressignificação das emoções negativas e das emoções ruins. Pode passar por gentileza, Fernando? Sou Renilce Cavalcante, originada de Salvador, Bahia, mas também tenho negócios em Salvador e em outros lugares. E conheci o profissional acupunturista João Carlos Baldan na AltV, assistindo alguns programas de AltV, e tive a preocupação de pesquisar o tempo que ele estava na AltV, 6, 7, 8, quase 9 anos, a qualidade dos médicos e dos terapeutas que ele entrevistava, e também observei o retorno de comentário desses profissionais em relação ao trabalho dele, a credibilidade, o profissionalismo, experiência e conhecimento. Resolvi experimentar, já estou há 6 meses, né? Tive uma melhora na minha qualidade de vida muito boa, eu digo que excelente, né? Em termos de saúde, em termos emocionais, psicológicos, de bem-estar, de energia, de vitalidade. E também fiz terapia neural, junto com outras terapias também, com esse profissional, e super indico. Continuo fazendo, e sempre que eu estou em São Paulo, é uma prática que eu anexei à minha vida. E super indico, estou super satisfeita. Pois bem, esse foi o depoimento da dona Renilce Cavalcante. Quando ela vem para São Paulo, ela passa uma semana, eu praticamente entro lá quase todos os dias. Geralmente quase todos os dias. Um dia a gente faz acupuntura neural, outro dia a gente faz a terapia neural, outro dia faz acupuntura, outro dia trabalha com florais, desintoxicação. A gente vai fazendo um plano de tratamento, e ela nesse depoimento ficou claro que ela se transformou enquanto pessoa. Isso é muito comum, né? É.
E aí, a gente vê muito isso mesmo. Muito isso. O fato é que, geralmente, depois dessa transformação, que se não for estrutural, aí acaba sendo mais profunda, aí a gente entra com a terapia neural, que trabalha com as cicatrizes mais do sistema nervoso, não só central, mas como periférico, e trabalha também com reprogramação. E aí você foi além disso, ou você usou mais ferramentas? Como é que foi sua pesquisa, Rafael? E aí aí eu comecei aí eu percebia isso. Eu falei, então eu preciso tornar essa realidade que o paciente apresenta aqui, no consultório, uma realidade constante. Que seja uma crença, que ele acredite nisso de verdade. Porque é interessante que os pacientes, quando vai no consultório e eu faço a ressignificação, e você com a experiência também da acupuntura e terapia neural, você vê que a pessoa sente a melhora na hora. E na hora que melhora, ela fica com o olhar de não estar acreditando naquilo. Ela fala muitas vezes, o que é isso, né? É mágica? E eu falo, não é mágica, é o seu organismo que está respondendo. Né? E eu acho que você presenciou isso também, né, Baldan? Sim. Só que o que acontece com isso? A pessoa não acredita, ela fica acreditando, desconfiada de que aquilo vai voltar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, e aí eu fui a fundo estudando neurociência, biologia celular, epigenética, muito coisa da parte emocional da medicina chinesa, que a gente entende como principal causa das alterações, né? E aí comecei a estudar e começar a entender como que isso funcionava, tentar fazer uma correlação de como eu poderia ajudar as pessoas a conseguir desbloquear ou acreditar nessa nova realidade. E aí eu comecei a entender o funcionamento. E aí foi quando surgiu a que eu chamo de técnica de ressignificação da dor, que é exatamente reeditar ou ressignificar uma emoção, e aí eu coloco uma emoção ruim ou uma emoção negativa vinculada a uma memória. Então, a gente tem várias memórias e várias lembranças, e essas lembranças podem estar associadas com emoções que são boas, emoções positivas, neutras, ou emoções ruins, negativas. Aonde é que, Rafael, se dá o registro dessas emoções positivas e negativas dentro do cérebro? É no hipotálamo mesmo? No sistema... Sim, a gente tem dentro na verdade, do sistema límbico, que é o cérebro emocional, a gente tem o centro do medo, que é a amígdala. Então ali tem muitos registros de traumas, de memórias, de emoções ruins. Tá. Mas dentro do que eu fui pesquisando, eu entendi que, na verdade, a memória, ela não está somente no cérebro. Ela está no corpo todo, em todas as células. Sim. O próprio córtex cerebral, na verdade, seria, segundo eu entendo, o próprio córtex, a camada mais externa do cérebro, significa praticamente quase que toda a região do corpo todo. E ele é uma área também que tem registro. Embora se possa fazer algumas imagens, exames, em que a ciência talvez ainda não chegue a ter essas imagens significativas, né, para usar um termo que o Rafael utiliza, no sentido de ter um registro local de acordo com o membro, de acordo com determinada emoção. Mas, na verdade, ele é tudo um conjunto, é um computador, né? E aí, assim, num apanhado geral, o que eu entendi de todo esse processo e como que eu poderia ajudar, então eu conto essa história para os pacientes, eu conto para tentar explicar, para deixar isso mais assim, palatável. Como entender, né? Então funciona assim, a gente na verdade está recebendo estímulos sensoriais ou eletromagnéticos o tempo inteiro. Então é som, luz, o toque e as interpretações, as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Quando as células captam essa informação, as células não entendem ainda, elas não entendem essa linguagem. Então elas mandam essa informação via energia eletromagnética, condução elétrica, para o cérebro. Chegando no cérebro, vou fazer uma divisão simples, mas a gente tem o cérebro cognitivo, que é o cérebro inteligente, e o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Quando chega no cérebro, o que eles fazem? Eles convertem a informação, eles interpretam essa informação. E aí eles transformam aquele estímulo em imagem. Quando eu falo imagem, eu quero dizer na cena como um todo. Né? E o límbico, ele transforma aquilo em uma emoção. Ele produz uma emoção.
E essa informação de imagem e emoção, juntas, são devolvidas em forma de energia eletromagnética para essas células que estão mandando estímulo. Quando essa Como célula... se fosse uma resposta, Uma né? resposta. Um feedback. Isso. E quando essas células captam essa informação, na membrana extracelular, a gente está cheio de receptores, proteínas receptoras, Sim. que funcionam como antenas e que são altamente sensíveis à energia eletromagnética e bioquímica. Quando elas captam essa informação, de um modo bem simples, elas vão pedir para o DNA executar o metabolismo. E aí o corpo vai se adaptando, o organismo, o sistema fisiológico vai se adaptando aos estímulos que estão acontecendo, os estímulos externos, que são estímulos externos, mas que geram uma interpretação, e a interpretação é interna, e aí o sistema responde. E as células entendem a linguagem das emoções. E aí, nesse sentido, é uma coisa que eu gostaria de destacar, que é uma coisa importante que a gente percebe na nossa prática no consultório. Vamos supor que você tem algum trauma, qualquer um. Você passa numa rua, caiu um vaso ali perto de você, você se assustou, quase pegou sua cabeça naquela rua, naquele número. E aí você teve aquele trauma, você teve as reações neuroquímicas daquele evento, e toda vez que você passa por lá, vai ter um certo receio de que aquele vaso possa cair na sua cabeça novamente. É como se ficasse um registro, como se ficasse um campo neural de uma situação que já ocorreu, que poderia se repetir. Existe esse registro, né, Existe. Rafael? É isso exatamente que tem. É como se criasse um calo, como se criasse uma prevenção. E se a gente não trabalhar isso estruturalmente, esse processo fica meio automático. Você acaba sempre tendo aquele receio, não só daquele vaso, naquela rua, naquele número, mas em outras situações parecidas. E essa cicatriz vai acabar te travando, é isso? E você acaba respondendo de uma forma automática. Não é consciente, mas você está respondendo aquilo. Aliás, esse termo automático, eu gostaria de ressaltar, pode ser a minha agora. Eu gostaria de ressaltar o sistema, essa automatização nos cria como se a gente fosse um robô, na verdade. Porque a gente tem o nosso sistema emocional, tem o nosso sistema mental, que é praticamente, ele cria um script que acaba convivendo, se fortalecendo e acaba impedindo de nós vivermos situações novas, novos conhecimentos, novas atitudes, tudo diferente, porque a gente cria esse ego fica criado como se fosse uma crosta de impregnações, de reações que já tivemos historicamente e que se a gente não tiver força suficiente para romper com isso, fica nesse automatismo. E esse automatismo com energia ruim ou energia negativa acaba nos traumatizando e não nos impedindo de ter novas experiências. Está correto? É isso aí. É isso mesmo? E posso... Claro, e aí, continue. então, assim, aí o que acontece? Então, essa resposta está acontecendo o tempo inteiro. Né? Automática, essa né? resposta, assim, recebeu o estímulo, mandou para os cérebros, eles convertem a informação e depois devolvem para as células para que elas possam pedir para o DNA lá e executar um metabolismo. O que acontece é que, quando esse estímulo ele é repetitivo ou muito intenso, né, com uma intensidade grande, o próprio cérebro vai produzir uma molécula de emoção, uma molécula bioquímica, que é um peptídeo com um opioide, com a mesma informação. E essa informação agora vai ser transmitida, essa molécula vai ser levada até essas células que estão requisitando, que estão pedindo, estão mandando o estímulo. E na membrana extracelular, foi encontrado, né, então não só nas células nervosas, mas em quase todas as células do corpo, como se fossem receptores de memória. E aí, essa molécula de emoção, essa molécula bioquímica agora se encaixa nesses receptores. E aí, isso passa agora a ser de uma forma ou subconsciente ou inconsciente, vai depender muito da situação. E você não precisa mais conscientemente, você não está mais nem pensando naquilo para você estar respondendo aquele estímulo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que todo dia a pessoa acorda, e tem muitos casos desses, que a pessoa acorda e olha e fala, não aguento mais ir para o trabalho. Eu tenho que trabalhar. E aí o que acontece? Só com o tempo isso vira memória. Só que aquela sensação e aquela emoção que ela cria para aquele trabalho é uma emoção ruim. É uma emoção que é considerada ruim. E aí o que acontece? E a partir do momento que virou memória, o
o corpo está respondendo, o sistema fisiológico está respondendo àquele estímulo. E toda vez que a gente tem... o que acontece? As células elas funcionam ou em crescimento ou em proteção. Então, toda vez que o nosso organismo entende que existe uma ameaça, ele entra no estado de proteção. E o estado de proteção é um estado que faz com que o DNA contraia. Então, nesse momento, o código genético some, o nosso sistema imunológico é cortado e a nossa capacidade de discernimento, ela diminui, ela restringe, porque a gente entra ou para bater ou para correr. Fuga, né? E a fuga. Então, toda vez que o nosso organismo sente um estímulo de ameaça, e as emoções ruins ou negativas são entendidas assim pelo nosso organismo. Então, imagina que agora, de uma forma que lá no seu subconsciente ou inconsciente, você está sobre o efeito dessa ação. Só que não é claro que não é constante, você não fica o tempo inteiro assim, mas você está agindo sobre isso. Então, o seu sistema fisiológico começa a se adaptar, porque ele tem que manter as funções fisiológicas acontecendo, mas como isso promove contração de DNA, o sistema fica mais em alerta, você vai ter que fazer o sistema precisa compensar as funções para conseguir ir mantendo o funcionamento, mantendo a saúde ou a vida, de forma compensatória. É importante também lembrar, né, Rafael, que esse estado de luta e fuga é o que acaba gerando o estresse, e se esse estresse for contínuo, é o que acaba gerando o que a gente chama de fadiga adrenal, que os médicos ainda não são todos os médicos que admitem, muitas pessoas escrevem que isso não existe, etc e tal, e nós falamos de um programa sobre isso, está à disposição no canal. Aliás, põe os nossos canais aqui, por gentileza, Fernando, os canais virtuais. No canal do YouTube você encontra uma entrevista bastante interessante com o Dr. Cáter sobre fadiga adrenal. Põe os canais todos o Instagram, que está muito legal. Estamos fazendo publicações diárias, inclusive com as chamadas dos programas aqui, @jcbaldan.acupuntura. No YouTube, com o João Carlos Baldan, além de agulhas, você encontra esses canais aí, essa entrevista do Dr. Cáter falando sobre a fadiga adrenal. Obrigado, Fernando. Eu quero agradecer às pessoas que estão curtindo o nosso programa: Cládice Felizardo, Tânia Muno, Alcinda Freitas Gregório, Mônica Mendonça, Nilta Pinheiro, Nassim Ali. A Nilta Pinheiro faz o seguinte comentário, falando sobre física quântica, Rafael. Criar realidades nas quais existem, e talvez o que temos de fazer é descobri-las, entendê-las. E entendendo, você entra numa realidade até então desconhecida. Ela imagina que é como se fosse compreender a imensidão dos nanopontos constituintes do universo, que também são realidades, mas nós não convivemos com esta realidade. Aí ela pergunta, será? Pois eu dou a minha opinião. Claro que não. A gente convive com essa realidade, sim. Eu quero ouvir o Rafael. Dentro do que eu estudo da física quântica, eu vejo que na verdade, a realidade, as realidades elas existem. As realidades elas existem em todas as possibilidades. E a gente vai convergir em uma realidade naquela qual a gente atrair ou a qual a gente produzir. E aí eu falo muito que o que faz a gente criar a realidade é o que a gente sente. Mas, de qualquer maneira, estamos sempre convivendo com os nanopartículas do universo. Tá tudo interligado. Tudo interligado, conectado. E como é que você percebe no paciente que você precisa fazer um trabalho de ressignificação? Você trata um paciente com acupuntura no primeiro momento, até com a terapia neural, e aí ele volta com uma queixa parecida, com a mesma sintomatologia, porque estruturalmente não conseguiu modificar isso? Não, hoje eu já vou direto. O paciente vem por uma questão e aí eu começo a conversar com ele, eu explico um pouco do que eu falei aqui, e aí eu começo a trabalhar e investigar as questões do paciente e assim, as queixas, o que ele tem de queixa vinculado, o que aconteceu naquela época, mas aí eu uso, a princípio, eu começo focando na época, então quando ele começou a sentir aquela dor, ou física, ou emocional menos, mas ou física, e eu tento ver se tem alguma correlação com algum evento já ali naquela época, de algum evento que tenha marcado ele de alguma forma, que quando ele lembra daquele evento, ele sente uma sensação ruim àquele acontecimento.
E quando isso acontece, eu já vou para ressignificação. Direto. Direto. E aí o que acontece é quando eu sinto que eu não estou conseguindo acessar o paciente, ele fala, mas ele não traz nenhuma sensação, aí eu começo a entrar mais pela acupuntura e aí ao longo das sessões eu vou vendo se eu consigo, por outros caminhos, conseguir chegar em alguma coisa, mas eu já vou direto na ressignificação. Agora, quando você fala que você vai direto na ressignificação, Rafael, significa que você mas você utiliza os métodos, as ferramentas da acupuntura e da terapia neural, imagino. Então o que eu faço, né? Como é que é esse método? O método é o seguinte, tem 2 etapas. A primeira etapa, eu uso mais a acupuntura, muito mais a acupuntura para fazer o desbloqueio, na verdade. Esse desbloqueio que eu chamo é reeditar, ressignificar uma emoção que é considerada pelo paciente ruim. E aí eu reedito de uma forma que ele não sinta mais nada. Então ele vai trazer a lembrança, ele lembra, mas não sente mais nada a respeito. Fica basicamente neutro. E aí eu uso muito crânioacupuntura do Yamamoto para me auxiliar nesse processo. E dependendo do como o paciente relata onde vem a sensação, eu aplico com agulha de acupuntura no local como um ponto ache, como às vezes coincide com um ponto de acupuntura, às vezes não coincide, né? Com um ponto específico, um ponto clássico. Convém lembrar, no material que você encaminhou para eu estudar aqui, para a gente fazer nossa entrevista, você falou do Jung. O Jung tem você não encaminhou isso, mas eu lembro muito bem do que o Jung fala, que o complexo é um conteúdo energético, emocional, né, colocado num consciente individual. É como se fosse um grande oceano e tivesse uma ilha ali no meio, lá para o meio do fundo do mar. E essa ilha precisa ser acessada. E às vezes você acessando não é significando só o mapa. Tem uma ilha ali. Você precisa ir até essa ilha, pegar um barquinho, ir até a ilha lá e para ver o que está acontecendo. Ou seja, vivenciar aquela emoção que está travada ali naquele conteúdo preso dentro do inconsciente. Você acha que só com a acupuntura ou com mesmo a craniopuntura é possível desmascarar essa ilha que está presa em um determinado ponto? Sim, mas o tempo que a gente leva para fazer isso às vezes é longo, né? Porque como a acupuntura vai fazendo o equilíbrio energético e vai mudando e reestruturando todo o sistema fisiológico, né, através de estímulos que são feitos também, além da energia, a gente fala de hormônios e neurotransmissores. Com o tempo isso vai mudando mesmo para a pessoa e vai melhorando. O que eu vejo que é mais difícil de mudar somente... você falou acupuntura e falou mais alguma coisa? Não, só acupuntura. Acupuntura. Então eu vejo que o que é difícil de trabalhar com as pessoas e eu vejo que é mais difícil quando elas deixam de fazer a acupuntura é a questão de julgamento, a questão de como elas enxergam a realidade. Então, eu sinto que a acupuntura ajuda muito, vai tratando isso, mas muitos dos pacientes que quando deixam de fazer a acupuntura, eles começam tendenciosamente a voltar a agir como antes. Agir não no sentido de dor, mas agir como no estado, assim, de julgamento, de se importar um pouco mais se pegar mais, se irritar mais facilmente. Uhum. Eu vou pedir licença um minuto para o Rafael. Hoje o Facebook trouxe como lembrança que eu publiquei na minha página e eu quero compartilhar com nossos internautas uma entrevista que eu fiz com o Dr. Evaldo Martins Leite, médico cardiologista, professor de medicina da Santa Casa aqui de São Paulo. Ele fundou a Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, onde eu tive o orgulho de ser aluno e me formar, a primeira escola para não orientais de acupuntura aqui no Brasil. O Dr. Evaldo é uma pessoa muito querida, meu acupunturista, faço acupuntura com ele até hoje. Ele é um grande precursor da acupuntura, é um grande mestre da acupuntura, é uma grande autoridade por todas as pessoas que praticam acupuntura, ele é uma referência. E ele tem um trechinho que há 5 anos atrás estava naquele projeto do ato médico que queria proibir não médicos, que é o meu caso e o caso do Rafael, de fazer acupuntura. E ele faz um comentário bastante interessante sobre a importância da acupuntura, a representação da acupuntura aqui no Brasil. E eu vou pedir para o nosso suiteiro de hoje e de todas as segundas-feiras, o Fernando
Garrido. Acertei, né, Garrido? Fica contente. Colocar o stream do meu computador. E esse filme está na minha página. Se alguém tiver interesse, está no João Carlos Baldan, JC Baldan. João Carlos Baldan no Facebook. Eu vou colocar um trechinho aqui, depois a gente volta com o método de ressignificação do Rafael Ferreira Pinto. Pode colocar meu computador no ar, por favor. Pode voltar aqui. Tá sem... O Fernando, eu falei, o Fernando agora foi Garrido. O que chama de Garrido? É Borrego, não é Garrido, é Borrego. Eu falei, testei antes da gente começar, olha, veja o som, veja o som, veja o som. Enfim, esse filme eu vou produzir no próximo programa. Aliás, eu estou devendo mais uma coisa para os internautas. Na semana passada, em que eu entrevistei a Maria Fernanda Jacó, que ela fez terapia neural, ela perdeu um bebê depois de 26 semanas de gestação, perdeu a filha depois de uma semana de vida. E eu falei para ela, olha, vamos fazer terapia neural nesse processo de luto. Ela falou, não, eu já faço. Eu falei, não, vai fazer comigo, vamos fazer direito. Atrevido pra caramba, né? Enfim. Mas foi o que aconteceu, ela acabou fazendo e me cobraram no YouTube. Falou, pô, ela não falou sobre isso. Eu já pedi um depoimento dela, ela vai gravar um depoimento e a gente vai trazer na próxima semana. E essa entrevista também do Dr. Evaldo eu vou preparar, vou dar uma editada e vou mandar com antecedência para a gente assistir na próxima segunda-feira. E o seu método consiste no que exatamente? Você trabalha com acupuntura e neural e aí muita conversa para desbloquear. Muita conversa e de acordo com o que eu vou conversando com a pessoa e ela vai me falando, quando ela relata algum acontecimento e ela traz a sensação, e eu pergunto o que você está sentindo quando você fala isso, e aí ela fala raiva, tristeza, mágoa, ou muitas vezes ela não sabe descrever o que é, mas ela diz que é uma sensação ruim, e aí eu vou já fazendo o método da ressignificação, tentando reeditar. Então eu peço para a pessoa ir pensando naquilo e vou fazendo os desbloqueios. Quando isso acontece, como é que você faz o desbloqueio? Aí eu aplico a agulha de acupuntura. Aí depende da forma e de como ela me refere, onde ela está sentindo e como ela está sentindo, é que eu vou determinando se eu uso mais pontos realmente de acupuntura, ou se eu uso pontos que são locais, mas não coincidem com pontos de acupuntura. Ponto ache, né, na verdade. E aí, depois que isso acontece, ficou claro isso? Você acha que... Não, acho que sim. As pessoas estão escrevendo bastante aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Tá. Glau Alves ela fala assim, percebo que quando se mexe com as emoções, as pessoas costumam recuar e por não querer reviver emoções negativas e consertá-las, preferem continuar com dor. Isso é uma obviedade, né? Infelizmente, viu, Glau? Obrigado aí pelo seu encaminho, mas é bacana você ter falado sobre isso. E esse ponto é bem importante, isso é bem interessante. E por isso que quando eu converso na primeira sessão, eu explico para o paciente o que eu vou fazer e qual é o método que eu uso, e que se ele sentir de alguma forma que está mexendo demais, ele não quer mexer, que não tem problema, e que é só ele me falar, e aí eu me restringo a continuar dentro só da acupuntura e seguro. E quando ele se sentir preparado, eu avanço. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente querer ajudar se a pessoa não quer ser ajudada. Eu confesso, Rafael, se me permite, eu estou chegando nesse ponto agora, na verdade. Eu atendi uma moça semana passada e com terapia neural, ela chorou um pouco e tal, e eu senti exatamente isso que você está falando. A gente chega num determinado ponto, pode fazer a única aqui. A gente chega num determinado ponto em que a gente percebe que não dá para avançar. Chegou no limite que a pessoa pode suportar de lidar com aquele trauma. Então eu fui até um ponto, ela começou a chorar, precisava ir mais,
mas parece que fala, não, para porque é o limite. Acontece isso, né? Acontece. E aí a gente marca depois outra sessão e aí vai aprofundando. Vai aprofundando. E aí, quando a gente... o que acontece? Quando você sente que a pessoa está voltando com as mesmas questões, que aquilo não tá... que você está mexendo, mas ela continua... com aquele padrão. Com aquele padrão. Aí é a hora de, talvez... e aí, por isso que é importante a gente fazer sempre um trabalho multidisciplinar, né? Ou interdisciplinar. E aí, talvez seja o caminho para trabalhar em parceria, talvez aí com uma sessão de terapia, com um psicólogo, para trabalhar em parceria. Eu trabalho muito em parceria. Em parceria com psicólogos. Porque precisa. Às vezes, para em pontos que são necessários, e aí a gente tem que saber também respeitar, né? Uhum. Eu fiz pós em psicopatologia, eu sou um pouco mais atrevido que você. Eu sou bem atrevido, mas dependendo do que a gente chega, eu faço uma parceria porque eu vejo que às vezes é um desbloqueio que precisa e aí o paciente volta e a gente consegue continuar progredindo e o mais fantástico é, na verdade, o resultado. Né? A Nilta Pinheiro falou muito claras as explicações de vocês para o entendimento. Somos seres que podemos modificar os agregados e não nos damos por conta, talvez por fatores vários, tais como a vida moderna, com suas correrias, estresses, empobrecimento do fator cultural e crenças. Tudo isto faz com que nos percebemos seres apenas viventes, autômatos. É bem isso. Acreditarmos que somos seres criados à semelhança do Criador, à semelhança do universo, é o caminho. É o caminho, Rafael? É o caminho. É grande... sem dúvida. Eu também acho que é. Também acho. Obrigado pela sua colaboração, Nilta Pinheiro. Bom, desculpa. Não, você quer terminar o teu raciocínio? Verdade, porque eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, eu ia dizer porque eu falei assim, existe duas etapas. Eu só falei até agora da primeira, né? Tá. Então, mas... Vamos falar a segunda, nós temos 5 minutos. Tá. Então, e a segunda etapa, eu uso a parte... Agora eu testo para ver se realmente a pessoa acredita naquela mudança. E o que é acreditar naquela mudança? É testar o subconsciente, né? E o inconsciente. Testar através de um teste de sinesiologia aplicada. É um teste muito usado na quiropraxia. E eu uso o teste do braço. Posso até mostrar aqui como eu faço o teste. Uhum. E aí eu testo para ver se a pessoa realmente acredita naquela mudança. E normalmente quando o braço ele fica rígido e dependendo de como você condiciona a pergunta, o que acontece? O braço ou vai ficar rígido se a resposta for positiva e se a resposta for negativa ele cai. Mas depende de como eu formar a pergunta. E aí quando eu vejo que o braço da pessoa ele cai, significa que apesar dela ela pensar naquela memória, apesar de ter reeditado, então a emoção agora é neutra, a dor melhorou e ela ainda não acredita naquilo e aquilo vai voltar, não vai se sustentar. Aí eu entro com um exercício que eu chamo de exercício de ressignificação, em que eu quero produzir uma memória. Então eu vou criar uma memória, a gente cria aquela memória. Então, como que eu faço? Então, entendendo todo o processo, estudando, então eu sei que para a gente facilitar criar uma memória, como que a gente faz? A gente produz uma imagem e uma emoção. Então, eu peço para a pessoa agora, eu monto uma frase junto com a pessoa, em que é uma frase em que ela vai fazer sentido com aquilo que ela melhorou. Então vamos supor assim, vamos supor que a pessoa está muito estressada e cansada do trabalho e isso melhorou. Então eu falo agora assim, quando eu penso em ir para o trabalho, eu me sinto bem, tranquilo. E aí eu peço para a pessoa ficar mentalmente repetindo essa frase e ela produzir uma imagem, uma sensação que representaria o que ela está falando, de ficar bem tranquilo. E quando isso acontece, aí eu deixo ela por 5 minutos fazendo o exercício, e aí depois eu peço para que ela faça isso todos os dias, pelo menos 5 minutos, até ela voltar da sessão. E já por 5 minutos dela fazer isso, já muda, o braço já fica rígido. E aí vai formando a crença. E como resultado, o que eu tenho visto dentro de todo esse tempo que eu venho fazendo é fantástico. As pessoas, eu falo com os pacientes meses, anos depois e ninguém sente mais nada, não retorna mais É difícil os pacientes que retornam por alguma queixa. A Angélica Rodrigues está falando boa tarde aqui. Boa tarde, Angélica.
seja sempre bem-vinda. A Jessi também fez um comentário. Fiz uma sessão de terapia neural com o João Carlos Baldan, que sou eu, quem vos fala. E estou maravilhada com os resultados. Tanto é que vou levar minha mãe e uma das minhas filhas. Olha que coisa interessante. Belo depoimento. Obrigado, Jessi. Mantenha essa câmera, Fernando Borrego. Nós vamos fazer o teste de cinesiologia. Eu estico aqui o braço. Só olha ali. Vai olhando lá para você não sair muito da câmera. Vai para trás, vai para trás. Mais para trás. Aqui, vem aqui. Né? Isso. Tá. Só faz assim, só segura o braço. Não deixa eu abaixar, tá bom? Tá bom. Beleza. Agora, repete, eu me chamo... João. Eu me chamo João. Fala várias vezes. Não, uma só, tá bom. Não, fala várias vezes, vamos. Várias vezes. Eu me chamo Pode, João, já, várias pode vezes. ir, eu me chamo João. Tá. Eu me chamo João. E agora fala, eu me chamo Maria. Tá de sacanagem. Eu me chamo Maria. Segura o braço. Não dá, né? E não é brincadeira, podem... O Borrego tá quase caído da cadeira com a sua barriguinha E ali. aí, e quando eu testo, o braço me mostra... Dá pra me escutar? Quando eu testo, então o braço me mostra o quanto a pessoa está acreditando naquela realidade. Então, por que o braço cai quando ele fala um nome que não é o dele? Porque ele não acredita nisso. Vamos lá, de novo. Então, outra coisa. Que outra coisa? Fala, pode falar. Pode ser o nome mesmo. Eu me chamo... fala aí, Ricardo. Vamos de novo. Eu me chamo João, vai. Eu me chamo Ricardo. Por mais força... Pode sentar e pegar o microfone. Por mais força que a gente faz, não tem a resistência. O tônus muscular desce, termina. Ele fica fraco. Façam esse teste em casa aí. Vocês vão ver que é real. Bom, são 15 horas. Estamos em cima do horário ou temos mais um minuto aqui? O Fernando Borrego quer terminar. Já? Mas já. Ele me ligou 15 vezes hoje, super ansioso para falar. Não, como é que chega? Eu vou para me encontrar? Não, me dá o endereço. Já cheguei, não cheguei, estou no caminho, estou saindo. Agora eu não quero sair daqui. Agora não quer sair, né? Fazer um programa de TV ao vivo sempre é muito gratificante pra gente e para os internautas. O Salutes é sempre um programa que a gente aprende muito, estamos sempre aprendendo muitas coisas e é uma atividade que eu desempenho com muito prazer, porque a gente fala da nossa atividade, do nosso entrevista médicos, a gente trata de muitos assuntos importantes com terapeutas, psicólogos, nutricionistas, para ajudar o ser humano como um todo. Essa é a nossa missão, o nosso trabalho aqui, nós estamos desempenhando de uma certa maneira, com louvor, né? Coloca, por favor, as mídias, por favor, os GCs de mídia, o site é www.jcbaldan. Esse aí sou eu, né? Sou eu? Sou eu. WhatsApp 977192266, isso é para marcação de consultas. Esse, pode escrever, eu mesmo estou cuidando desse WhatsApp, então talvez eu demore, porque eu estou no programa, estou trabalhando, estou atendendo, mas mande o WhatsApp que eu respondo assim que possível. Tem a loja virtual, jcbaldan.com.br, tem equipamentos para terapeutas e para o consumidor final, para desintoxicação, para eletroacupuntura, com acupuntura com sons, que é o Acutone, tem o Hidrovitalis, tem uma série de equipamentos muito legais para você que é terapeuta ou para você que cuida da sua saúde, tá? Processos de desintoxicação. Esse é o site www.jcbaldan.com.br e tem as mídias, é isso? Instagram, com publicações diárias, siga lá, jcbaldan.acupuntura, e YouTube são 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, em que esse filme inclusive vai estar disponível a partir de hoje, no final do dia, no mais tardar amanhã. Rafael, suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, eu tô muito obrigado. Parece, quando eu vi 1 hora, eu falei, nossa, é muito tempo, mas não é, passa voando. Sempre assim. Obrigado aí pela oportunidade e espero que tenha esclarecido um pouco. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tem site, telefone, tem site, e-mail? Tem. Pode falar. Pode passar? Então, o meu site é www.okiacupuntura.com.br. Oki? Oki, O-K-I. acupuntura.com.br. E o meu e-mail é
www.oki... Opa, errei. Nervosismo. Acabou o programa e tá ficando nervoso. okiacupuntura@gmail.com. okiacupuntura@gmail.com. Eu agradeço a audiência de vocês e segunda-feira estamos aqui novamente. Provavelmente eu estou preparando um programa sobre enxaqueca que me pediram. Dor de cabeça, enxaqueca, eu vou falar como é que a gente trata, o que é enxaqueca, por que ela ocorre, qual a visão da medicina chinesa, que não é uma simples dor de cabeça, é um termômetro, é um sinalzinho de que algo não vai bem no organismo, que pode ser várias coisas. A gente vai falar disso na próxima segunda. Desejo a todos um excelente dia, excelente segunda-feira e um excelente semana. No segunda, às 14 horas, estamos aqui ao vivo novamente. Eu aguardo vocês. Boa semana a todos.